Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Os vereadores que são professores falam sobre o dia dedicado ao magistério. Um parlamentar propôs um projeto de lei que institui a visita domiciliar de fisioterapeutas. E 2 mostras culturais gratuitas estão acontecendo no Adamastor. Veja a programação aqui no Jornal da Câmara. Amanhã se comemora no Brasil o Dia do Professor. Dos 34 vereadores de Guarulhos, 5 usam o termo professor no nome parlamentar. Na sessão da última quinta-feira, eles falaram sobre este profissional tão importante para a formação dos cidadãos. O presidente da Comissão de Educação e Cultura, professor Rômulo Ornelas, do PT, comparou as condições de trabalho dos professores nas escolas municipais e estaduais. Rômulo dá aula de História para alunos de ensino médio em escola estadual. O discurso também foi abraçado pelo companheiro petista, professor Samuel Vasconcelos, que foi professor de Filosofia e Sociologia. No estado no qual eu sou professor, plano de carreira não existe, valorização é nada, não tem nenhuma maneira que eu possa dizer que o professor é valorizado, bem pelo contrário. No estado a condição do professor está sendo cada vez mais precarizado, ao contrário no município. Não só o município de Guarulhos, outros municípios aí têm valorizado bastante o profissional da educação, não só o professor, como outros profissionais. Na rede pública municipal temos um plano de carreira, temos um salário aproximadamente do que eu acho ideal para os professores, temos salas com um número ideal para alunos, temos alunos motivados com seus familiares por conta da estrutura que a escola municipal oferece, enquanto a educação do estado, a escola estadual, infelizmente, está sucateada. A professora Marisa de Sá, vereadora do PT, dá aula de matemática. Ela aposta na tecnologia como principal ferramenta para a melhoria na educação. Eu acho que a gente tem que intensificar o trabalho no uso das novas tecnologias. Eu acho que a escola ela precisa inovar. E para ela inovar é importante que o professor tenha formação em todas as áreas, em especial utilizar a tecnologia, utilizar o computador, o tablet, os recursos tecnológicos, a câmera, Para o professor Jesus, do PDT, vereador que dá aula de língua portuguesa, o profissional que ensina tem a capacidade de transformar a sociedade. É gostoso, é prazeroso, mas infelizmente é uma profissão que não é muito valorizada, ou seja, trabalhamos muito, ganhamos pouco. Mas eu quero dizer a todos os professores que têm essa chama acesa no coração, que continuem sempre lutando, conscientizando e transformando pessoas, porque o professor é exatamente isso, é transformar. Os professores da Câmara de Guarulhos ainda parabenizaram os colegas de trabalho. Sina, missão ou ato de heroísmo, ser professor também merece comemoração. É um batalhador, é um guerreiro, Dar aula não é só dentro da sala de aula, você criar ao redor da comunidade uma inserção, uma participação dos estudantes com a comunidade. É uma missão, que a gente tem. Eu acho que o professor é dedicado, Ele tem amor pelaquilo que ele faz. Então são heróis e heroínas, sim, da nossa sociedade. Parabéns a todos os professores e professoras por optarem por esta profissão honrosa que é a que inicia todas as demais profissões. Ser professor, ser professora é um privilégio dado por Deus e uma responsabilidade outorgada pelo Estado. Vejo que todos os professores merecem ser valorizados pelo aquilo que representa, pela sua dedicação, pelo seu empenho, que muitas vezes fica mais tempo na escola do que com os seus próprios familiares. Então, parabéns ao nosso dia, que é o Dia dos Professores, parabéns a todos os professores, não só da nossa cidade, mas do Brasil, do estado de São Paulo. O Jornal da Câmara também parabeniza os professores pelo dia e deseja que conquistem o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. E na próxima semana, os estudantes que querem uma vaga nas universidades públicas vão fazer o Enem, a prova do governo federal que é usada em várias instituições como critério de ingresso.
O Jornal da Câmara conversou com estudantes para saber a expectativa deles e se a cidade oferece a chance da formação profissional. Olha, eu acho que aqui em Guarulhos falta muito uma universidade pública de peso, assim, cursos bons, porque tem a Unifesp, mas os cursos que tem aqui são meio defasados, o local, a escola, falta uma estrutura boa, a escola, o local, assim. Qual curso que você vai prestar? Engenharia mecânica. Você já fez uma pesquisa se esse curso existe aqui em Guarulhos? Até existe, né, nas universidades particulares daqui, mas não me interessam, porque eu estou procurando pública, então para mim não me interessa aqui em Guarulhos. Eu pretendo prestar gestão de políticas públicas. Em qual faculdade? Na USP Leste. E você já fez uma pesquisa, já viu se esse curso tem aqui em Guarulhos? Já e não tem. Se por acaso tivesse em alguma faculdade daqui, você faria? Eu não sei, porque pelo menos eu pretendo prestar uma universidade pública, né? Primeiramente, mas se tivesse uma oportunidade de alguma universidade pública que em Guarulhos tivesse curso, eu prestaria, sim. Eu acho que poderia ter mais variedade, assim, porque na questão de universidades públicas é muito carente. Aqui você não tem muita opção, é mais lá em São Paulo, o estudante acaba tendo que prestar para lá, assim, o vestibular. A gente deseja boa sorte no vestibular para os entrevistados. 2 vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foram até a Delegacia Seccional de Guarulhos no dia 4 de outubro. Em pauta, a demora no atendimento a casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes. Os vereadores Gilvan Passos, do PSDB, e Guti, do PV, reuniram-se com o delegado assistente, Wilson André Bacan Júnior, na Delegacia Seccional de Guarulhos. Na reunião, também estiveram representantes dos conselhos tutelares de várias regiões da cidade. A reclamação era uma só. A demora no atendimento, né? Então, assim, quando você chega na delegacia e você percebe que eles nem se importam se é atendimento para a criança e o adolescente, e simplesmente a gente espera, e muitas vezes a gente está no plantão, né? Porque o plantão do conselho tutelar, a gente não pode ser embaraçado porque pode surgir uma outra ocorrência e você tem que esperar de 2 a 3, 4 horas. E a gente sabe que, quanto a esse tema, criança e adolescente, o ECA mesmo fala que existe prioridade no atendimento. Se não houver realmente um diálogo maior, tanto do legislativo, executivo, das polícias, as coisas vão acabar piorando, vão ficar pior do que já está. O atendimento prioritário em órgãos públicos está presente no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O policial que descumprir o estatuto pode sofrer as consequências. Todo mau atendimento, se ficar comprovado que o policial civil não atendeu corretamente ou atendeu de forma desrespeitosa qualquer cidadão, nós tomamos aqui providências na esfera administrativa e, se for necessário, também na esfera criminal. Para o vereador Gilvan Passos, a falta de funcionários na polícia e também o reduzido número de conselheiros tutelares contribuem para complicar a situação. O governo do estado já está providenciando um grande concurso. Com isso, virão mais funcionários e vai melhorar. Mas aí também nós temos a defasagem que é dos conselheiros. Hoje nós temos 8 a menos, 8 vezes 5, 40, então são 40 conselheiros a menos. Então eu acho que tanto a Polícia Civil como a Prefeitura na parte dos conselheiros também tem que melhorar. Mas eu concordo sim, falta-se funcionários. Os 2 vereadores ainda defenderam a aproximação dos conselhos tutelares com a Comissão da Câmara, que zela pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. E agora, os conselheiros chegando mais junto à comissão e trazendo realmente as demandas, as necessidades do conselho, eu acho que nós vamos trabalhar juntos e vai ser positivo para as crianças, para as famílias da nossa cidade. A longo prazo queremos envolver mais gente, envolver os outros entes, né, do município, os outros entes públicos, para que a conversa seja mais rápida e, se detectar um problema, que ele seja discutido numa mesa e no outro dia ou depois de uma semana que seja resolvido. E veja no próximo bloco que o mês de outubro oferece várias atividades culturais para os guarulhenses. Nós voltamos já.
vereador professor Jesus, do PDT, quer criar no município um novo recurso para tratamento de saúde, a visita domiciliar de fisioterapeutas. Ele explicou para a gente o projeto que apresentou. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Jesus, do PDT, que apresentou na casa o projeto de lei 5962 de 2013, que dispõe sobre o programa de orientação e assistência para pacientes com patologias neurológicas crônicas e agudas, com auxílio de profissionais de fisioterapia no lar. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Qual foi a motivação para o senhor apresentar esse projeto na casa? Olá a todos. Para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui mais uma vez para dar essa entrevista. Bem, a minha motivação foi exatamente na questão de ver a dificuldade que nós temos no município dessas pessoas que sofrem essa patologia. Então, até mesmo na minha assessoria, eu tenho um caso de uma pessoa que a mulher teve derrame, o esposo dela trabalha comigo, e na realidade ele não sabe como orientar essa pessoa, como fazer com essa pessoa. Então a pessoa, geralmente o que acontece? Ela fica isolada, ela fica no quarto, fica ali deitada, debilitada. Então a minha motivação foi exatamente em trazer uma orientação a essas pessoas, como lidar com essa patologia, como lidar com esse caso, como lidar com esse problema. Então hoje eu vejo a dificuldade que nós temos no município. Então, a partir daí, nós pensamos juntamente com a assessoria, até porque na minha assessoria eu tenho um fisioterapeuta, e nós conversamos, e aí ele falou, pô, por que não faz esse projeto? Então, foi aí que nós viemos a dar ênfase exatamente a esse projeto. Certo. Uma das justificativas que o senhor tem ali no projeto é que é muito mais fácil que os profissionais se desloquem do que as pessoas que muitas vezes saem do hospital, mas continuam acamadas em casa, não é? O senhor coloca lá que até o custo, enfim, tudo que geraria, é muito mais fácil que os profissionais estejam se deslocando, porque quando as pessoas estão no hospital, elas estão orientadas. O que o senhor sentiu, até por essa experiência da pessoa da assessoria, é que quando vão para casa, praticamente o tratamento fica estagnado, é isso? Sim, é isso mesmo. Ou seja, quando essa pessoa, o paciente, ele chega em casa, o que acontece? O curador, ou seja, a pessoa que está cuidando desse paciente, ele não tem a devida orientação. Então o que nós fizemos? O projeto é exatamente, o fisioterapeuta ele vai até a casa e aí ele vai exatamente orientar, ou seja, a pessoa que está cuidando desse paciente para que ele possa realmente ter uma habilidade maior. E também até reintegrar essa pessoa novamente na sociedade. Porque algumas vezes o que acontece? Essa pessoa ela sofre um trauma, essa doença patológica, e ela fica totalmente ali à mercê, ela fica totalmente ali numa posição de, como eu posso dizer, de vassalo, ela esperando que alguém faça alguma coisa por ela. Então, a partir desse momento, quando nós vamos lá, um fisioterapeuta orienta esta pessoa, fala, olha, toma cuidado com ele, traga ele para a mesa, para jantar, dê a devida alimentação, muitas vezes até para trocar de lugares, para não ficar com escórias, muitas vezes para não sofrer, até outros danos maiores, porque talvez o trauma também causa algum problema. Então, através dessa orientação que nós quisemos cuidar, que nós quisemos realmente orientar essa pessoa, para que essa pessoa tenha aí uma vida realmente ativa, que ela possa realmente reativar a sua vida na sociedade normalmente. Certo. Com relação aos pacientes, no projeto está especificado que são as pessoas com o tipo de patologia que o senhor comentou aqui com a gente, e com relação ao atendimento, seriam as pessoas que se tratam no sistema de saúde do município, quem seriam os pacientes que o projeto vai abranger? Sim, aí lógico, nós encaminhamos até, se não me engano, no artigo 9º, a gente fala que aí cabe à prefeitura realmente cuidar dessa questão. Lógico que essa pessoa passará no hospital do município e aí, no caso, as pessoas que estarão encaminhando, ou seja, a prefeitura que vai encaminhar realmente que as pessoas que passarão. Mas assim, é a pessoa que realmente está no hospital do município, ou seja, são hospitais municipais. Mas Jesus, e pessoas particulares? O particular, a pessoa já tem realmente um subsídio, já tem uma condição, então isso seria exatamente para pessoas que na realidade não têm condições, que passam no hospital público, porque a gente vê realmente que falta, nós não temos aí, a demanda é muito grande de pessoas que precisam realmente desse cuidado. E infelizmente o que acontece? A prefeitura, talvez por questões aí, nós não sabemos, não consegue atender essa demanda. E hoje nós fazemos também uma coisa que é muito interessante ressaltar nesse projeto, que nós fazemos aí uma campanha também, parcerias com faculdades, pessoas que já estão cursando o curso de fisioterapia, ele pode também fazer essa orientação. E lógico, essa pessoa que vai dar orientação, se realmente ele perceber que a pessoa precisa de uma assistência, que ele precisa ser assistido, com certeza nós encaminharemos para que ele possa realmente fazer a fisioterapia. Mas realmente são pessoas que passam no hospital municipal. Tá certo.
Vereador, obrigada pela sua entrevista e parabéns pela propositura do projeto. Obrigado, e a gente está aí realmente para ajudar a população. Durante este mês, todas as unidades básicas de saúde de Guarulhos oferecem orientações sobre o autoexame da mama, acompanhamento médico e encaminhamento para a realização da mamografia. É o Outubro Rosa, que tem o objetivo de divulgar a importância da prevenção do câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é para que as mulheres acima de 40 anos façam um exame clínico com um profissional de saúde uma vez por ano. Já a faixa etária prioritária para a realização da mamografia é entre 50 e 69 anos. Já as mulheres com histórico de câncer de mama na família devem procurar um serviço de saúde para obter mais orientações. O Centro Municipal de Educação Adamastor recebe o 12º Salão de Artes Visuais de Guarulhos. A exposição acontece até o dia 3 de novembro. Obras das mais diversas formas e estilos. Gravuras, esculturas e até vídeos. Uma bolsa feminina nada comum. Estas são algumas curiosidades do 12º Salão de Artes Visuais de Guarulhos, que recebe trabalhos de 26 artistas. Nós tivemos um grupo de jurados que foi contratado com essa finalidade, técnica, inovação, o histórico da obra, a construção, é um conjunto de elementos que levaram a essa composição dessas mais de 60 obras que estão aqui. A exposição acontece até o dia 3 de novembro. Quem quiser ver as obras pode vir ao Adamastor qualquer dia da semana, das 9 da manhã até as 10 da noite, menos nos feriados. Os 3 primeiros colocados da mostra serão premiados com exposições individuais no ano que vem. Um bom avanço nas artes visuais da cidade. Eu acho que tem avançado bastante, eu acho que Guarulhos tem um potencial muito grande nessa área. Os artistas têm cada vez mais se aperfeiçoado, utilizado outras técnicas, enfim, eu considero que é uma das áreas que a cidade mais avançou nesses últimos anos. Junto com o salão, acontece também a Mostra de Artes Cênicas. São peças gratuitas todos os fins de semana do mês para quem aprecia o teatro. A Mostra de Artes Cênicas reúne mais de 40 grupos da cidade de Guarulhos. Nós vamos ficar o mês inteiro com peças em cartaz aqui no Adamastor, com apresentações desses grupos, todos os grupos da cidade de Guarulhos. Então, sexta, sábado e domingo, todas as peças, todos os espetáculos são gratuitos. É só ver na programação cultural, chegando 1 hora de antecedência para poder retirar o ingresso. O Centro Municipal de Educação Adamastor fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. E confira agora a programação da Mostra de Teatro neste final de semana. A Companhia Nó apresenta Os Saltimbancos. O texto de Chico Buarque conta a história de 4 animais. Eles desabafam suas dificuldades na vida com os donos. Essa crítica das diferenças sociais no Brasil estreou em plena ditadura militar, mas é contada de maneira lúdica. Já a peça O Poder do Futuro, do grupo Unique, se passa no ano 2000. Ocorre o apocalipse e quase todos os seres são dizimados, restando apenas algumas pessoas. Os núcleos Estedói e Os Quatro, de dança e de teatro, se unem para encenar o monólogo Só. Com enfoque em uma dramaturgia do corpo, o intérprete transforma seus sentimentos em movimentos e mescla artes plásticas e cênicas. O espetáculo de dança Guerra, da Companhia Meio e Fins, traz recortes de músicas e poemas que tratam da fome. E o sábado termina com a comédia Porque Eu, da Companhia Teatral Apolo e Dionísio. São 3 órfãos sem trabalho e sem comida, mas esta não é uma história triste. Certamente você vai se divertir com estes irmãos que só querem se dar bem. Quem abre o domingo é a peça Lampião e Maria Bonita, do Teatro Mix. Uma forma tragicômica e irreverente de contar a história do rei do cangaço a partir de seu primeiro encontro com Maria Bonita. A Companhia Sem Rumo apresenta Existo, uma história sobre pessoas que buscam o sentido da vida. Já a Companhia Teatral Playmobilis vem com o espetáculo Quem é Ninguém. A adaptação do Alto da Lusitânia retrata a humanidade arrogante, prepotente, corrupta e sem consciência de seus erros. É uma comédia dramática. A famosa história do Bem Amado de Dias Gomes é encenada pela Companhia Grito.
Personagens caricatos e populares participam dessa comédia que retrata os desmandos do poder. Já a companhia Experiência, o Teatro do Excluído, traz uma conturbada relação entre um médico e um menino de 9 anos. A peça Guizos fala sobre os desgastes cotidianos e sobre a loucura. A última peça desse final de semana é Os Filhos do Desprezo, da companhia Os Outros. Inspirada em fatos reais, é a história de um crime ocorrido em Guarulhos. No site guarulhos.sp.gov.br você pode ver a programação completa da mostra e também a classificação indicativa de cada espetáculo. No próximo bloco do Jornal da Câmara, saiba como foi a sessão ordinária de quinta passada. Não saia daí! Você confere agora as atividades programadas para esta semana no plenário da Câmara. Na terça e na quinta, às 14h, estão previstas as sessões ordinárias do Legislativo. Hoje à noite, a partir das 6h, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discute a proposta de orçamento de 2014 para a região de Guarulhos. E às 19h de quarta, vai ter uma comemoração dos 50 anos da Associação dos Dentistas. Na última sexta-feira, os vereadores se reuniram em 2 sessões extraordinárias para discutir e votar 2 projetos de lei de autoria da Prefeitura. Um deles tratava de concessão de benefícios fiscais para prestadores de serviço de transporte coletivo municipal. A proposta era a diminuição em geral de 4% para 2% na alíquota do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, até o final de dezembro de 2016. Já o outro projeto buscava dar nova redação a dispositivo da Lei 6743 de 2010, que trata do Fundo Municipal de Esporte, Recreação e Lazer. Os 2 projetos foram aprovados em plenário e seguem para a sanção do Executivo. E você confere agora o resumo da sessão ordinária de quinta passada. A sessão da última quinta-feira, 10 de outubro, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, contou com a deliberação de todos os 50 itens do grande expediente. Entre os assuntos, requerimentos de informação sobre rede de esgoto no Jardim Ponte Alta, informações sobre empresas contratadas para a distribuição de uniformes escolares entre 2008 e 2012 e informações sobre campos de futebol localizados em áreas públicas na cidade. Entre os projetos de lei, um que institui a Semana Nacional de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes em maio, dos vereadores Geraldo Celestino, do PSDB, e professor Auriel, do PT, aprovado pela Casa. A ordem do dia contou com a deliberação de 13 itens, entre eles, aprovado em segunda discussão e votação, a restrição ao uso de álcool etílico nas escolas municipais, da vereadora professora Marisa de Sá, e em primeira discussão e votação, item apresentado pelo vereador Gilvan Passos, do PSDB, sobre utilização de papel reciclado na administração municipal. Na terça, não havia quórum mínimo para a realização da sessão. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 1:45. Até a próxima segunda.